Olá, tudo bem com você? Graças a Deus estamos em mais um programa Assunto do Dia, ao vivo pela Rede Brasil de Comunicação. E segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, PNAD, publicada em 2014 pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o analfabetismo tem caído no país, mas ainda alcança a marca de 13 milhões de brasileiros acima de 15 anos, e que corresponde a 8,3% da população total. E na nossa entrevista de hoje, vamos conversar sobre o analfabetismo funcional. Também não perca o quadro O Direito é Seu. O advogado previdenciário Ricardo Souza, ele responde à dúvida do telespectador Ronaldo Oliveira. E logo mais também vamos aprender a preparar um arroz piamontese no Receita do Dia de hoje. E ainda, informações sobre o trânsito, previsão do tempo, vagas de empregos e estágios no quadro Há Vagas, além de notícias da internet e a enquete do dia. Você não pode perder. E atualmente o analfabetismo funcional alcança um número considerável de brasileiros, cerca de 13 milhões. E refletir sobre esse preocupante índice é uma forma de estabelecer uma engrenagem para erradicar de vez com o problema, o analfabetismo e todos os aspectos que o sustentam. A discriminação, a exclusão social e dificuldade em comunicação. E para conversar a respeito desse assunto, hoje contamos com a presença da professora Irandé Antunes. Ela que é professora do Departamento de Letras da Universidade Federal de Pernambuco, e também contamos com a presença da Ana Moraes, ela que é mestre em formação do leitor, doutora em educação e coordenadora do programa Alfabetizar com Sucesso do Governo do Estado. E é claro, contamos com a sua audiência, que sempre tem sido bem presente em todas as edições do programa. E neste momento convidamos você para acompanharmos juntos uma matéria do repórter Guilherme Luiz, e daqui a pouco a gente volta. Esta é Dona Maria Madalena. Ela tem 63 anos. Quando era criança, ela estudou um pouco, pelas dificuldades de se morar no interior. Mas, com o passar do tempo, já adulta, voltou a estudar. E o pouco que ela aprendeu foi praticamente apagado da mente dela há 18 anos, quando ela sofreu um AVC. Eu dormi 15 dias sem me acordar na UTI. Quando eu me acordei, fiquei assim. Não mexia esse lado todo perdido. Aí eu devagar fui mexendo, o braço mexe, a perna mexe, o braço mexe não. Aí boa parte daquilo que você aprendeu terminou esquecendo, né? Apesar de muito ter se esforçado na vida, hoje ela já não tem mais facilidade para a leitura. Consegue assimilar poucas palavras. Dá até para identificar um ônibus, por exemplo. Mas para ler a Bíblia, tem que contar com a ajuda do neto. Dona Maria Madalena não consegue ler por uma consequência dos problemas de saúde que ela teve. Por isso é um caso bem particular. Mas no país, de acordo com o IBGE, 8,5% das pessoas com idade acima de 15 anos são analfabetas e 27% são analfabetos funcionais. Aliás, você sabe a diferença entre um e outro? Por exemplo, quem nunca frequentou a escola, nunca teve a oportunidade de estudar, é considerado analfabeto no sentido mais pleno da palavra. Porém, o analfabeto funcional é aquele que estudou, passou por algumas séries, mas que não consegue desenvolver, por exemplo, capacidade para realizar atividades simples, como ler um texto e conseguir compreender completamente aquilo que foi lido. O professor Sidney da Costa traz uma explicação mais ampla. Quando a gente fala do analfabetismo funcional, remete à leitura, à produção escrita e também ao cálculo matemático. Há alguns anos apenas ficava restrita à área da leitura e escrita, mas agora já se ampliou o conselho, porque são habilidades básicas para que possamos desenvolver as nossas atividades e habilidades durante o dia a dia e no meio profissional também. Para o professor, a nossa educação foi pensada para que os estudantes consigam realizar provas e, por isso, existe tanta gente que não internaliza o conhecimento ao longo da vida estudantil. Nós temos aí alunos que terminam o ensino médio, chegam à graduação, às vezes até a pós-graduação, com muita dificuldade de entender os textos e também redigir esses textos, escrever esses textos. E é exatamente a mazela do analfabetismo funcional por causa de anos de ensino sistemático, focado apenas no aprendizado e no ensino de regras. Mas para pessoas como Dona Maria Madalena, ou qualquer um que precise voltar ou começar a estudar, existe a educação de jovens e adultos, e o público da terceira idade também tem acesso, é claro.
Ainda se coloca um ensino para a educação de jovens e adultos exatamente parecido com o que se coloca para as séries regulares, quando a EJA ela tem a sua peculiaridade. Claro que o material didático, as propostas, elas têm se modificado, mas a prática ainda não. E isso também resquícios de formação de professores de outros tempos. Mas eu vejo o seguinte, que nós estamos caminhando e evoluindo, mas ainda precisamos dar um grande passo a isso. E se nós não conseguimos vencer, então a mazela do analfabetismo funcional ainda vai perdurar por muito tempo e vai continuar atrapalhando o desenvolvimento do país. Pois bem, né? Acompanhamos este depoimento, essa matéria, e, por certo, o analfabetismo divide-se em duas vertentes, né? O analfabetismo absoluto e o funcional. No primeiro caso, o absoluto, a pessoa não teve nenhum ou pouco acesso à educação. No segundo caso, né, a gente observou aí o funcional, a pessoa é capaz de identificar letras e números, mas não consegue interpretar textos e realizar operações matemáticas mais complexas. As duas formas de analfabetismo comprometem o desenvolvimento pessoal e social do indivíduo. E temos a seguinte enquete para você participar conosco. A pergunta da nossa enquete: você acredita que o analfabetismo no Brasil vai diminuir? É a nossa pergunta da enquete de hoje, onde você pode ligar e participar. Ao final aqui do programa a gente traz o número de participações, né, o percentual de participações das pessoas que ligarem e interagirem conosco. Você acredita que o analfabetismo funcional, ou melhor, o analfabetismo de maneira geral no Brasil vai diminuir? Você liga para a gente e participa através da nossa linha interativa 0 operadora 81 3424 1977. 3424 1977 é o nosso número da nossa linha interativa. Além da nossa linha interativa, da nossa enquete, você também pode participar conosco de outras formas. É só você visitar a nossa fanpage. Você visita a nossa fanpage lá no Facebook, www.facebook.com/assunto do dia. www.facebook.com/assunto do dia. Posta a sua mensagem, seu comentário e você participa aqui automaticamente do programa. Além da nossa fanpage, você também dispõe do nosso WhatsApp, onde você pode enviar sua mensagem instantânea e participar ao vivo, através do 0 operadora 81 9920 39435, 9920 39435. Não esqueça de se identificar, tá bom? Vamos ter o maior prazer de ler a sua mensagem aqui, tá certo? Através do nosso WhatsApp. E queremos agradecer também aqui às nossas convidadas, que é um prazer imenso recebê-las aqui no programa Assunto do Dia, né? Começando aqui pela professora Irandé Antunes. É um prazer, seja bem-vinda. Obrigada. E também agradecemos, não é, a Ana Moraes, ela, pela presença aqui, ela que é doutora em educação, não é? Seja bem-vinda também. Obrigada. E para a gente iniciar, de fato, a nossa conversa, a gente trouxe alguns dados que são preocupantes, né? 13 milhões ainda de brasileiros possivelmente estão nessa faixa, né, em que lê um texto ou pouco lê ou não lê nada e não compreende, e fica difícil realmente se sociabilizar, né, entrar no mundo tão conectado da comunicação, da informação e ficar à margem da sociedade. Eu queria que a professora Irandé Antunes pudesse fazer uma reflexão, né, sobre esse percentual, esse dado, né, que é preocupante para a nossa nação, um país que almeja galgar posições importantes a nível internacional, mas tem esse agravante, essa dificuldade que é a questão do analfabetismo, professora. Veja, a questão do... Começando pelo básico, a alfabetização seria o processo pelo qual alguém se capacita a decodificar as letras e ser capaz minimamente de apreender o sentido de algo que está escrito, não é? Isso seria o básico, o fundamental. Mas não é tudo, não é? Porque a alfabetização também está associada a um outro conceito atual bastante levado em conta, que é o conceito do letramento. Ou seja, alguém não basta saber ler no sentido de saber mecanicamente reconhecer as letras, juntar as letras em sílabas e as sílabas em palavras, não é? É fundamental a apreensão do sentido e das intenções do que está escrito, né? Dos múltiplos sentidos, até porque
em qualquer coisa que escrita, o sentido não é tão óbvio ou não é tão unilateral, não é? Esse sentido se desdobra de muitas maneiras, não é? Há um sentido mais semântico, há um outro pragmático, que às vezes pode até diferir do semântico, etc. Não é? Então, não basta ler, mas é preciso ter desenvolvido a capacidade de compreender o que lê, não é? E, no outro sentido, de externar, de expressar um sentido e uma intenção. Porque nas coisas que a gente fala, não existe apenas um sentido, mas existe também uma intenção, um objetivo, uma finalidade, não é? Em geral, por que esse analfabetismo funcional? Ou seja, alguém é capaz de decodificar ou de juntar as letras e as palavras e as sílabas, mas não tem a capacidade de entender e de entender com consistência, né, com relevância, aquilo que leu. Né? Então, isso ou não tem a capacidade de escrever, quer dizer, de dizer por escrito aquilo que quer, aquilo que pensa, aquilo que sabe, não é? Talvez, e aquilo que é necessário. Talvez por isso, professor Irandé e também professora Ana, a gente observa que nas redações as pessoas têm maior dificuldade. Os brasileiros têm muita dificuldade, os jovens têm muita dificuldade de escrever. E há um outro ponto importante que a gente não pode deixar de mencionar. Com o advento da internet, com os meios de comunicação, as redes sociais, as pessoas escrevem de qualquer forma, abreviam palavras e parece que há uma boa aceitação entre eles mesmos, né, nesse sentido de escrever, de comunicar alguma coisa, de externar alguma coisa. Como observar esse fenômeno atual, doutora Ana? Veja, Felipe, a comunicação, de fato, o objetivo do uso da língua é a comunicação, certo? Então, quando eles usam os mecanismos da internet para se comunicar, realmente ele é aceitável dentro daquele contexto onde eles estão. Mas, a partir do momento que eles são realmente direcionados para dominar não só aquela variedade linguística da internet, mas outras variedades, eles vão entender que há a variedade linguística para cada contexto. Então, ele é aceitável dentro daquela prática, daquele uso social da linguagem hoje. Mas, dentro de outros contextos, ele precisa aprender a usar outras formas, outras variações linguísticas que vão dar a ele essa mobilidade dentro de outros textos, tanto para entendê-los como para escrevê-los. É claro que há sempre uma busca, não é? Claro, no meio acadêmico, há a busca pela norma culta. Isso a gente sabe que é uma assertiva, é uma necessidade, não é? Mas no meio social há grupos específicos que se reúnem e têm suas variações linguísticas, a forma de se comunicar diferenciada, que vocês podem até me corrigir se eu estiver errado nessa forma de estabelecer esse conceito. Mas assim, como tentar trazer esse momento específico, né, dessa interação social com esses grupos para um aprendizado da língua portuguesa de uma forma satisfatória que possa ser usada em todos os ambientes, não simplesmente naquele específico ambiente, professora? Veja, que realmente essa questão é muito complexa. Eu acho que uma dificuldade de a gente lidar com questões linguísticas, não é que as questões linguísticas foram muito simplificadas, muito reduzidas, entende? E quase que a gente pensa a questão linguística como sendo simplesmente uma questão de certo e errado, entende? Ou seja, escrever, quando se fala na competência de alguém para escrever, não significa apenas escrever certo, escrever corretamente. Ou seja, não escrever como se escreve no WhatsApp, por exemplo. Isso. Entende? Também o TB e por aí vai. Né? Hoje, HJ... Você VC, né? Você VC. Isso não tem nada a ver... No WhatsApp tem que ser assim mesmo. Porque você escreve... Tem que escrever rapidamente. O outro está aguardando a conclusão da mensagem. Entende? Mas você não pode escrever assim para o jornal. Você não pode escrever assim quando você escreve um livro. Você não pode escrever assim quando você escreve uma dissertação, quando você vai apresentar... sei lá, um autor aqui na televisão, etc, etc. Ou seja,
a competência que a gente fala, tanto para a leitura como para a escrita, é uma competência assim, geral, mas diversificada. Entende? Então, o bom leitor não é apenas... o leitor é um leitor que sabe ler diferentemente os diversos tipos e gêneros de texto. Então, ninguém lê uma notícia como quem lê um poema, por exemplo. Exato. E vice-versa. Gêneros são lê um diferentes. poema como quem lê uma notícia, como quem lê um relatório. Para cada tipo, ou para cada gênero de texto, você tem um tipo de leitura. Essa é a competência que se quer. E a mesma coisa pode-se dizer para a escrita. Então, o analfabeto funcional é esse que decodifica qualquer coisa do mesmo jeito, como se toda comunicação fosse assim, uniforme. Está entendendo? E eu vou pedir licença aqui, rapidamente, à professora Irandé, que adorei a explicação dela aqui. São poucas as vezes que a gente ouve uma explicação, né, de uma forma... É uma coisa tão complexa, mas ao mesmo tempo ela trouxe aqui uma explicação tão legível para a gente entender. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar tanto com a professora Irandé Antunes, como também com a Ana Moraes. Vamos agora a um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta. Hoje estamos conversando no programa Assunto do Dia sobre o analfabetismo funcional. E um exemplo aí que a gente vai trazer no nosso quadro É Notícia da Internet, um exemplo importante sobre este assunto. Vamos convidar a Thalita para trazer essa informação. Thalita, é com você. Olá, Felipe Cavalcante, você que está nos acompanhando nesta terça-feira. O destaque que trazemos hoje sobre o tema está no Jornal do Dia, Analfabetismo Escondido. Você entende o que lê? Segundo o site, o problema educacional brasileiro se inicia com a massificação de métodos de aprovação pouco eficazes que ensinam de modo superficial. O analfabetismo funcional é camuflado por taxas satisfatórias de analfabetismo absoluto baixo. Pessoas que sabem ler e escrever, mas não conseguem assimilar a informação. Vamos então voltar aos estúdios do Assunto do Dia. Eu espero você amanhã, se Deus nos permitir, aqui no É Notícia. Agora é com você, Felipe. Muito obrigado, Thalita Belo, pelas informações. E vamos continuar a nossa conversa de hoje, uma conversa importante e instigante também. Eu quero contar com a sua participação, com o calor da sua audiência, com o carinho da sua audiência, como você vem sempre fazendo nas edições anteriores. E vamos retomar aqui a nossa conversa, não é? Hoje estamos conversando sobre esse assunto, contando com a presença da professora Irandé Antunes, ela que é professora do Departamento de Letras da Universidade Federal de Pernambuco e ela também é autora de livros de orientação pedagógica para professores de língua portuguesa. Além dela, estamos conversando com a Ana Moraes, ela que é gestora do Centro dos Anos Iniciais da Secretaria de Educação do Estado, coordenadora do programa Alfabetizar com Sucesso, mestra em formação do leitor e doutora em educação. Inclusive, a professora Irandé Antunes estava refletindo no bloco anterior, como a gente precisou ir ao intervalo e a gente não complementou, não é? A professora não completou aí o raciocínio sobre aquela questão do estabelecimento da norma culta, não é? Há uma série de reflexões e também a professora Ana Moraes vai dar uma conclusão, ou aliás, vai trazer uma complementação, perdão, do que a professora Irandé vai trazer para a gente agora. Você quer complementar? Sim, Se quiser, pode ficar à vontade. Hoje, a formação acadêmica hoje, a academia hoje, ela trabalha muito com o conceito da adequação da linguagem ao contexto social no qual o falante está inserido. Dentro dessa compreensão, o papel da escola, ela é de fato ensinar a norma culta, mas a norma culta dentro de contextos. Porque a norma culta por si só, isolada de contexto,
ela gera cada vez mais o analfabetismo funcional. Até porque a gente observa que, se a gente for falar simplesmente a norma culta, no meio social em que nós estamos inseridos, nem todos vão compreender ou nem todos vão, digamos, entender, né, o porquê que você está usando a norma culta num ambiente que não é necessário, não é tão necessário assim. Exatamente. Não é isso? Não sei se é essa reflexão, não é? Felipe, exatamente, essa reflexão que você faz, até porque o objetivo da língua é a comunicação. Se você não estabelece a comunicação naquele contexto, então você não atingiu o objetivo. Por conta disso, hoje se considera o conceito da adequação. Em determinados contextos, você usa uma variação linguística mais popular, mais coloquial, em outras, uma mais formal. A grande discussão hoje do ensino de língua portuguesa é como trabalhar essa norma culta dentro de uma funcionalidade, dentro das práticas sociais de leitura e de escrita. Porque cada vez que você trabalha a norma culta fora desses contextos das práticas sociais da leitura e da escrita, você aumenta cada vez mais o número do analfabetismo funcional, porque as pessoas leem de forma tecnicista, elas decodificam, elas percebem que existe uma relação entre a letra, o som que ela fala e a letra que ela escreve, e faz essa decodificação, ou codificam essa mesma relação, elas levam para a escrita. Mas ela não consegue ir além disso, ela fica apenas nessa compreensão de leitura, e hoje se discute que, de acordo com o conceito de leitura, isso não é uma leitura. A leitura, de fato, ela está associada ao conceito de compreensão. Você ler quando você compreende. A partir do momento que você não compreende, você apenas faz uma codificação ou uma decodificação de símbolos linguísticos. E que, de fato, é isso que acontece, não é? Agora, eu tenho um outro ponto, um exemplo mais inspirador que temos da erradicação do analfabetismo funcional. Aconteceu num condado da Escócia que apresentava o mais alto índice do Reino Unido. Em 10 anos, só para termos ideia, né? Eles erradicaram o analfabetismo funcional. Em primeiro lugar, é necessário, é claro, que as autoridades responsáveis pela política educacional tracem efetivamente uma política correta de combate ao analfabetismo funcional e de sua erradicação. Essa política começa pela formação da pessoa, né, envolvida aí com a alfabetização, pela implantação de salários que atraiam também as pessoas mais vocacionadas e mais preparadas para isso, os professores principalmente. Agora preste bem atenção, a adoção de um método que tenha base científica, tem que prestar atenção nesse sentido aí também. Agora falando sobre metodologia de maneira geral, né, como vocês analisam a metodologia que é aplicada hoje nas salas de aula da maior parte do país, não é? Vocês acham que a metodologia aplicada ou as metodologias aplicadas que vocês têm conhecimento são efetivamente são eficazes de maneira geral, professora? Levando em conta as estatísticas, mesmo as mais otimistas, parece que a conclusão é que não é? Eu acho que não é só uma questão de método, é sobretudo uma questão de concepção, entende? O arcabouço teórico que há por trás do trabalho do professor, ou do gestor da escola, ou do próprio projeto pedagógico da escola, entende? Um esquema conceitual do que seja, por exemplo, uma língua, ou do que é a própria linguagem, do que é leitura, do que é escrita, do que é escrever bem, do que é a boa leitura, entende? Concepções teóricas até porque a nossa prática, quer a gente tenha consciência disso, quer não, ela deriva das nossas concepções teóricas. Pronto, a questão que se acabou de comentar, que foi a questão da norma culta. Hoje há uma conceituação muito grande em torno desse ponto. É que as questões linguísticas também sofreram ou têm sido objeto de investigação, de estudos, entende? Então, há certos conceitos, um tanto quanto engessados, entende? Que não são adequados ao momento atual, ou que não se deixam inspirar, por exemplo, pelos avanços da semântica, da pragmática, entende? De outros, da sociologia, da história, entende? Portanto, outras ciências que estão vinculadas à própria linguística, que é a ciência da linguagem.
é que durante muito tempo a língua foi vista assim como uma coisa isolada, entende? Uma língua, entende? Quase como existem coisas físicas. Não, uma língua é um objeto teórico, digamos assim, língua, abstrato, entende? A língua está inserida no social, no econômico, no histórico, no cultural, entende? E ela Tem constante mudanças, não é? Exatamente. E ela é o resultado de tudo isso. Então, quando se falava aqui em norma culta, eu pensava exatamente qual é o conceito que se tem de norma culta. Assim, uma coisa padronizada, absolutamente estável, entende? Que vigorou, por exemplo, na primeira metade do século passado e que deve vigorar, né, atualmente. E por essa linha andam muitos gramáticos e professores e, às vezes, pais de alunos, entende? Que querem uma gramática um tanto quanto engessada. Ou seja, se no começo do século passado se dizia tal coisa ou se usava um verbo numa determinada forma, quer dizer, isso tem que ser usado agora, noutras circunstâncias, com outros modos de apreensão do conhecimento, entende? Com outra realidade, inclusive cultural, histórica, entende? A gente quer uma língua imutável. A gente quer uma língua uniforme, ou seja, se falando no Ceará, do jeito que se fala no Rio Grande do Sul, do jeito que se fala em Portugal, entende? Então, há uma resistência muito grande em aceitar essa variação linguística como uma coisa absolutamente normal. Entende? E benéfica. E benéfica. Então, a linguagem da televisão ou a linguagem da informática não pode ser como a linguagem do jornalismo. Até no jornalismo mesmo tem essas variações, no radiojornalismo, no telejornalismo, na linguagem online, enfim, na escrita. Enfim, a gente vê, de maneira geral, essa diversidade, não é? Pronto. Já que você falou de informação, a escola não prepara para essa diversidade. Não prepara. E muito mais se ela põe como objetivo preparar os alunos, por exemplo, para o Enem, para o vestibular. Entende? O Enem e o vestibular são eventos passageiros, são pontuais. Entende? Acontece em 2016 ou 2015 e talvez não vá acontecer mais. E isso também muda. Entendeu? Então, a formação tem que ser para o uso, mas para o uso geral, diversificado, fluente, versátil, que as pessoas sejam preparadas para a versatilidade, para falar em momentos diferentes, com objetivos diferentes, né? Mas eu ainda tenho coisa para dizer. Muito bem, vamos segurar aí, segura um pouquinho. Enquanto ela está tentando aqui raciocinar num outro ponto importante do que a gente está conversando aqui sobre o analfabetismo funcional, temos aí a nossa enquete para você participar conosco também. A pergunta da nossa enquete é a seguinte, você pode ligar e participar, hein? A pergunta é a seguinte, você acredita que o analfabetismo funcional, ou melhor, o analfabetismo no Brasil vai diminuir? Você acredita sim ou não? Você participa aí conosco, né? Através do 3424-1977, 3424-1977 e participa da nossa enquete de hoje. Não sei se a professora Ana Moraes quer fazer alguma reflexão dentro daquela pergunta que nós fizemos sobre a aplicação dos métodos hoje, né, nas escolas. Você acredita, professora, que são eficazes ou precisa se refletir mais sobre esses métodos ou não seria simplesmente um método, mas no conceito como a professora Irandé trouxe para a gente? Eu concordo com a professora Irandé, porque não é uma questão de método, é uma questão, vai muito além do método, que é justamente essa concepção que eu tenho, que eu estou colocando na forma como eu estou trabalhando, no caso, o ensino da língua portuguesa. Porque se eu compreendo, se eu tenho o embasamento teórico e compreendo que a língua ela é um objeto de comunicação e de interação social, então eu preciso trabalhar com meus alunos a questão de ele interagir com o texto. E o que é interagir com o texto? A língua não é
ela não é um objeto de interação social, o que seria interagir com o texto? Seria ele ler o texto e interagir com o autor, naquilo que ele quis conversar, naquilo que ele quis passar. E interagir na escrita seria ele trabalhar a produção de texto para que o seu interlocutor também compreendesse os efeitos de sentido que ele quer transmitir dentro daquele texto. Então, seria a interação na leitura e seria a interação na escrita baseada em construção de significados, tanto na leitura como na escrita. Então, não é uma questão só de método, é como eu compreendo o objeto que eu estou trabalhando. A língua, para mim, é um código estático ou é um objeto de interação social? Se ela é um objeto de interação social, as minhas práticas docentes têm que caminhar para concretizar essa concepção de língua enquanto objeto de interação social. Tem uma participação aqui do Marcos, né, pelo WhatsApp, né? Felipe, tudo bem? Manda um abraço especial para mim, eu que estou em Arco Verde, mas eu queria contribuir com a outra questão. Vocês falaram sobre as pessoas que estão dentro das escolas, né, que foram alfabetizadas e as que não foram. Por favor, falem sobre isso. Obrigado, Marcos, pela participação aqui no WhatsApp. Nós falamos aí sobre as pessoas que estão dentro da escola, né, convivendo com esse momento específico ali com os professores, com os alunos, aprendendo, enfim. Mas e as pessoas que estão fora? Né? É uma boa pergunta. Como resolver esse problema, essa problemática da educação, né, de levar a escola, né, ou melhor, levar as pessoas à escola, enfim, pode ser os dois conceitos, depende de uma reflexão mais ampla. Eu queria que a professora Irandé pudesse comentar a respeito dessa problemática da educação, que o Brasil enfrenta também essas dificuldades, não só na educação, mas na saúde, na segurança, mas a educação é um problema muito sério, minha gente, que a gente precisa resolver. O acesso à educação para todos, de fato. Tem lugares distantes da capital que realmente é difícil, né, as pessoas terem acesso à escola, professora. Olha, são dois problemas, né, ou são dois aspectos do mesmo problema, cada qual o mais grave, digamos assim. A gravidade do contingente da população brasileira que não vai à escola, entende? Quer dizer, isso é, digamos assim, um absurdo, é inaceitável, é alguma coisa que inexiste num país realmente desenvolvido, não é? Quer dizer, pessoas totalmente fora desse processo da alfabetização, porque, veja, quando uma pessoa não sabe ler, a consequência é que apenas ela não sabe ler. E o fato de ela não saber ler e não saber escrever é uma condição de exclusão. Ela fica excluída de grande parte da informação ou do conhecimento que se expressa ou que circula pela linguagem escrita, não é? Então, o analfabeto não é apenas aquele que não sabe ler, mas é um outro tipo de excluído. Entende? Verdade, Quer dizer, verdade. eu às vezes até penso assim, nesse interesse que a gente tem pela inclusão, sei lá, das pessoas com deficiências e tal, nada mais certo, nada mais oportuno. Mas há um tipo de exclusão para a qual, às vezes, me parece que a gente não vê assim, não vê como um problema grave. A exclusão do que não vai para a escola, pior ainda, a exclusão do que vai para a escola e não consegue ficar na escola. Entende? Eu vou pedir, inclusive, licença rapidamente à professora Irandé para segurar esse raciocínio muito bom, inclusive. Daqui a pouquinho a gente vai voltar para conversar com a professora Irandé Antunes e também com a Ana Moraes após o nosso intervalo. E, é claro, você não saia daí. Daqui a pouquinho a gente volta. Bom, já estamos de volta ao programa Assunto do Dia e neste momento convidamos você que está nos acompanhando a conferirmos mais um problema para ser resolvido aí pelo nosso quadro O Direito é Seu. O telespectador Ronaldo Oliveira, ele diz que foi demitido pelo governo Collor e depois anistiado pelo governo Itamar Franco.
Hoje, ele ganha menos que pessoas que entraram com ele na empresa. E ele quer saber se deve levar esse caso, esse problema, para a justiça resolver. E quem responde ao nosso telespectador é o advogado previdenciário Dr. Ricardo Souza, em mais um O Direito é Seu. Olá, telespectadores do programa Assunto do Dia. Olá, Ronaldo Oliveira. Hoje eu respondo a sua pergunta. Você contou que foi demitido no governo Collor, servidor federal, portanto, e foi readmitido pelo governo Itamar Franco, nos chamados anistiados do governo Collor. Mas você narrou que empregados, colegas seus que começaram a trabalhar na mesma época que você, hoje ganham mais por conta do período que você foi demitido e que você, quando voltou, teve uma defasagem em termos de plano de cargos. Você perguntou se pode ingressar na justiça pedindo a isonomia. Eu te digo que sim. Existem muitos casos, existem muitas decisões que definiram isonomia, definiram a igualdade da remuneração entre empregados que foram admitidos antes da demissão antes da demissão pelo governo Collor e empregados que foram também demitidos e que tiveram essa perda. Eu quero fazer mais alguns alertas. Foi uma questão que eu pude me debruçar mais e, na minha opinião, como você nem é anistiado. Anistiado é aquela pessoa que recebe o perdão. A lei deixa muito claro que a sua demissão foi inconstitucional. Logo, o dever de reparar é muito maior do que a mera isonomia com as pessoas com as quais você trabalha. Por exemplo, FGTS. É preciso ficar alerta, porque inclusive o prazo está perto de prescrever. O próprio período em que houve a demissão, há discussões relativas ao direito relativo a esse período. Então, é uma luta muito importante, Ronaldo, vale a pena você ficar atento. E até a próxima. Bom, agradecemos aí ao Dr. Ricardo Souza, pela explicação da pergunta do nosso telespectador. Agradecemos a você, telespectador, que sempre tem participado também do nosso quadro Direito é Seu. E se você quer participar, não tem problema, não tem dificuldade. É só você postar a sua dúvida lá na nossa fanpage, no Facebook. Visite nossa página facebook.com/assunto do dia, do jeito que está passando aí abaixo da sua tela, no rodapé do seu vídeo. Você visita a nossa página, posta seu comentário, sua pergunta e abaixo você escreve hashtag o direito é seu. Você digita hashtag o direito é seu, que é aquele jogo da velha, o sinal do jogo da velha, e o direito é seu, que é o nome do quadro do programa. E vamos ter o maior prazer de responder a sua dúvida dentro do campo de atuação do direito, tá bom? É mais um serviço de prestação de utilidade pública aqui da Rede Brasil de Comunicação para você, tá bom? E hoje estamos conversando sobre o analfabetismo funcional e, evidentemente, não só podemos formar cidadãos se eles compreenderem os textos que circulam socialmente para poder fazer uma leitura crítica e se posicionar, de fato, com aquilo que leu ou refletiu. Ou seja, envolve também a questão da liberdade. A liberdade se define pela possibilidade de você fazer opções, a capacidade de escolher um acerto entre outras opções. Isso envolve, minha gente, uma questão política das mais sérias. Mas acontece que há uma série de forças que não estão interessadas que isso de fato aconteça. Uma delas é manter o povo brasileiro a cabresto, sem informação ou sem raciocinar. E de fato o caminho passa pelo letramento, pela educação. E vamos continuar conversando a respeito desse tema tão importante, E temos aí dados que nós já frisamos, já mencionamos desde o início do programa. Segundo o IBGE, mais de 13 milhões, cerca de 13 milhões de brasileiros são considerados analfabetos. E os analfabetos funcionais estão dentro dessa pesquisa também. E vamos continuar conversando com a professora Irandé Antunes, ela que é professora do Departamento de Letras da Universidade Federal de Pernambuco e também autora dos livros, ou melhor, de livros de orientação pedagógica para professores de língua portuguesa. E também contamos com a presença da Ana Moraes, ela que é gestora do Centro dos Anos Iniciais da Secretaria de Educação de Pernambuco, coordenadora do
no programa Alfabetizar com Sucesso e também é mestre em formação do leitor e doutora em educação. A professora Irandé Antunes, né, estava refletindo algo a respeito do que a gente estava posicionando anteriormente e tivemos que interrompê-la, mas ela pode ficar à vontade para trazer ainda aquela reflexão e fazer a conclusão. Bom, tentando concluir, você falou na questão do ensino, dos métodos, isso né? mesmo, os métodos focalizou o aplicados. método, eu até disse que não era uma questão de método. A questão do acesso à educação, que é outra dificuldade, que foi uma pergunta, inclusive, do Marcos, né? Sim. Não é? Quer dizer, o acesso à educação e o acesso à escola que não tem trazido, assim, resultados significativos, chamemos assim, não é? Em termos de tudo, em termos da alfabetização, em termos desse alfabetizado funcionalmente, não é? Em termos de desenvolver o gosto pela leitura, a prática da leitura, não é? De desenvolver as competências para a escrita, aquela versatilidade de que eu falei, não é? A fluência, o desdobramento, a ampliação do repertório, tanto vocabulário quanto de conhecimento, porque a questão da língua não é só saber falar ou saber a norma culta ou não. É questão de você ter condições de expressar, mas de expressar o que você sabe. Muitas vezes a dificuldade de falar das pessoas ou de escrever é porque não tem muito o que dizer. Mas, voltando à questão do método, ela até falou em práticas escolares, eu acho que a questão do método está mais vinculada a isso, às práticas escolares. Práticas, o que é que os professores fazem na sala de aula, entendeu? Como é a aula dele? O que é que ele faz? E aí, eu me pergunto, até ontem à noite, pensando assim, nesse momento, me perguntava, o que é que predomina na sala de aula? É o estudo da oralidade? É o estudo da leitura? É o estudo da escrita ou é o estudo da gramática? Entende? Excelente reflexão. Excelente reflexão, inclusive. Exatamente. Né? O que é que a gente vê logo no início? A grande preocupação da escola. Às vezes, nas séries iniciais, não é, exatamente, Ana? Das séries iniciais do ensino fundamental, logo que a criança sabe o que é um ditongo, o que é um tritongo, o que é um dígrafo. Então, ela teria muito tempo para aprender, tem a vida toda para aprender sobre isso. O que ela precisa é aprender a ler, a ler dessa forma compreensível, como a gente está dizendo, que ela seja capaz de expressar o que ela sabe e o que precisa ser dito e o que ela quer dizer, né? De uma forma clara, de uma forma consistente e adequada à situação, não é? E que ela aprenda, veja, é um paradoxo. Na escola, ou melhor, a escola tem sido o lugar onde você descobre que não sabe falar. É um paradoxo. Ou então, a escola é o lugar onde você aprende que falar é difícil, que a língua portuguesa é muito difícil, entende? E que literatura é alguma coisa, entre aspas, inútil, que se cria estereótipos, né, com relação à língua portuguesa. Cria estereótipos. Barreiras, né? E estereótipos e barreiras inconsistentes, que não têm consistência em nenhuma teoria linguística. Não sei se a professora Ana Moraes tem alguma coisa a refletir sobre esse aspecto. Pode ficar à vontade. Respondendo à pergunta do telespectador em relação a como resolver o problema do acesso à escola, né? Para aqueles que também não têm nenhum acesso à escola. Tem essa grande dificuldade. Essa questão vai esbarrar em vários... Primeiro, ela é uma questão de decisão política. Exato. Isso é uma questão de políticas públicas, de incluir todos na escola. Então, nós hoje temos parceria com 143 municípios no programa Alfabetizar com Sucesso. E além de orientar o trabalho com a prática de sala de aula, da questão do letramento, a gente tem trabalhado também esse acesso à escola para todos. Só para as pessoas entenderem melhor, professor, me permita, como funciona, o que é o programa Alfabetizar com Sucesso, né? As pessoas poderem compreender melhor. Pode ficar à vontade. Sim, o Alfabetizar com Sucesso ele é um programa que tem como meta alfabetizar a criança na idade certa, na perspectiva do letramento.
em todas as áreas do conhecimento. Então, quando o convite veio realmente, foi muito bem aceito, porque isso é o que nós temos discutido o tempo inteiro, dia a dia, na Secretaria da Educação. Por quê? Porque hoje nós encontramos uma dificuldade grande de levar o letramento para a sala de aula por conta dessa questão da formação do professor, porque trabalhar letramento não é só uma questão da formação continuada, né? É uma questão da formação acadêmica, da orientação que ele recebe, Entendo. porque o letramento, para ser trabalhado em sala de aula, ele exige um conhecimento de língua, mas não de língua de gramática, mas um conhecimento de língua enquanto um objeto, algo que funciona nas práticas sociais. E como ele não teve essa formação, ele tem essa dificuldade. Então, o programa hoje, o objetivo central dele é alfabetizar na idade certa, com o acesso, mas com a permanência com sucesso, através da prática do letramento em sala de aula. E nós temos, hoje, atualmente, nós atendemos 200 mil alunos, poucos da rede estadual, porque com o processo de municipalização, hoje nós temos 10% dos alunos da rede estadual e 90% da rede municipal, em torno de 200 mil alunos. Então, nos municípios, além de orientar a prática do professor, a gente tem esse trabalho do acesso à escola. Então, qual a orientação? É a questão do mapeamento, para que observe-se onde existe ainda criança ou pessoas fora da escola, e que os municípios têm criado várias alternativas, por exemplo, o programa Saúde em Casa. Quando eles fazem esse tipo de trabalho, tanto na zona urbana como rural, além de ver a questão da saúde, eles estão observando quem está fora da sala de aula, e tem ajudado muitos municípios a realmente trazer para a escola quem está fora, mas eles esbarram também na questão dos prédios. As salas superlotadas, porque eles vão trazendo para a escola, mas ele tem que dar o acesso, tem que ter a qualidade do ensino e a permanência com sucesso. Foi justamente a pergunta aqui que a Sheila Freitas, aqui participando conosco, ela fez, né, sobre a questão dos próprios locais onde há a aplicação do ensino, né, a qualidade desse local, né. Eu entendi bem aqui o que ela disse aqui para a gente, né, a Sheila, obrigado, Sheila Freitas, pela participação aqui conosco. A gente observa, a gente está cansado, inclusive, de observar nas matérias, nas reportagens televisivas, sobretudo, denúncias, né, de pessoas, de pais, de professores com relação às condições aplicadas em sala de aula. Às vezes não tem nem cadeira para a criança sentar, né? Enfim, há essas dificuldades das mais diversas, inclusive falta giz em quadros, enfim, e outros faltam até onde escrever, falta papel, falta tudo. Falta tudo. Então, há muitas dificuldades com relação a isso, problemas estruturais e, de fato, é aquela questão, vontade política, exatamente, né? Iniciativa política. Se não houver, não se resolve. E, infelizmente, e às vezes até os pais se reúnem, juntam, fazem uma cotinha para tentar ajudar a escola, que é um dever, gente, é um dever, né, do Estado de promover a educação para todos. Infelizmente, isso acontece em muitos locais no nosso país, gente. Bom, vou pedir licença aqui rapidamente às nossas convidadas. Vamos agora a um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar a respeito desse assunto, analfabetismo funcional, e você, é claro, pode participar conosco. Temos aí uma enquete, né, que vem com a seguinte pergunta para você participar. Você acredita que o analfabetismo funcional ou analfabetismo no Brasil vai diminuir? Você responde a nossa enquete ligando para a gente através da nossa linha interativa 0 operadora 81 3424 1977 3424 1977. Após o intervalo, a gente vai conferir também o Receita do Dia. Há muitas curiosidades importantes, você não pode perder. Bom, estamos de volta com o programa Assunto do Dia e neste momento estamos num momento muito aguardado por muitas pessoas, não é? Hoje vamos conferir no nosso quadro Receita do Dia uma receita especial de arroz. Confira com a chefe de cozinha Luciana Luna. Olá, gente! Estamos em mais uma receita do dia e hoje eu vou dar uma dica para você que quer aproveitar aquele arroz do almoço e deixar ele com a cara nova e super delicioso. Nós vamos fazer um arroz piamontese. Então pegue papel e caneta e anote essa receita bem direitinho.
Para esta receita, nós vamos precisar de 1 kg de arroz, 300 ml de creme de leite, 3 colheres de sopa de manteiga, 100 ml de suco de uva branca, 100 gramas de queijo parmesão ralado e sal a gosto. Vou ligar o fogo. Após aquecer a panela, nós vamos colocar a manteiga. Após derreter essa manteiga, vamos colocar o arroz. O arroz já está pronto, né? Então vamos aproveitar esse arroz aqui. Vou misturar bem o arroz na manteiga. Agora a gente vai abrir aqui no meio do arroz uma covinha e vamos adicionar aqui o suco de uva no meio. Agora nós vamos mexer. Agora nós vamos adicionar o creme de leite. Agora vamos colocar o queijo parmesão. Agora nós vamos ajustar o sal. Então vou colocar um pouco de sal aqui e provar até ficar na quantidade ideal. Tá pronto o nosso arroz. Esse arroz serve em torno de 8 pessoas e caso vocês desejem, pode servi-lo com um filé ou com um peixe ou com a carne da sua preferência. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima receita. O problema é que o Gutenberg, o Berg, né, esse nosso grafista, juntamente com o Anderson também, né, não trouxeram pra gente, nem a Tânia Silva, né, nem a Tânia nem a Ellen trouxeram pra gente aí um pouquinho desse arroz, mas tudo bem, a gente perdoa. Bom, agradecemos aí a mais uma participação da nossa chefe, a chefe de cozinha, Luciana Luna, em mais uma receita do dia. Bom, e convidamos você para mais um quadro aqui do programa, é o quadro Há Vagas, vamos conferir? E no nosso Há Vagas de hoje, vamos conferir as principais ofertas de estágio na nossa tela aqui, né, na nossa tela, no nosso visual. Bom, as vagas para estágio são para os seguintes cursos, você que está cursando: Administração de Empresas, há 5 vagas de estágios. Também Ciências, ou melhor, Ciência da Computação, 1 vaga. Ciências Contábeis, 1 vaga. E na próxima tela a gente confere outras ofertas, né, de estágios. Letras, 2 vagas. Marketing, 4 vagas. E Técnico em Mecânica, 1 vaga de estágio. Se você porventura ficou interessado em uma dessas ofertas, não tem problema, é só se dirigir à sede do CAA, né, que fica na Rua do Progresso, no número 465, no edifício Vila Empresarial, no bairro da Boa Vista, no centro da cidade do Recife. E você pode anotar agora, tomar nota dos telefones para obter outras informações sobre estas ofertas e outras que vão surgindo constantemente. Anote aí, 3131 6100,
3131-6100 ou também o 3131-6000. E só lembrando que o horário de funcionamento do CIEE é de segunda a sexta, das 8 da manhã às 4 da tarde. Portanto, sucesso para você. Bom, e vamos retomar aqui a nossa conversa, vamos continuar conversando, debatendo sobre esse assunto, analfabetismo funcional, que é o tema principal do programa Assunto do Dia. E a condição de analfabeto funcional é caracterizada pela incapacidade de exercitar certas habilidades de leitura, escrita e cálculo necessários para a participação ativa da vida social em diversas dimensões. A permanência de dados preocupantes, como já observamos aqui, já mencionamos, cerca de 13 milhões de brasileiros, segundo o IBGE, com relação ao analfabetismo funcional, pode ser diagnosticado de uma das muitas maneiras. O acesso universal à educação propiciou a contingência incalculável nas instituições escolares, mas, por outro lado, o processo de escolarização fracassou em alguns pontos, tendo assim a frequência dos alunos nula, em alguns casos, sem conhecimento, sem ensino, sem acompanhamento, sem solucionar as dúvidas que iniciaram na rotina escolar. E vamos continuar conversando sobre este assunto, que é um assunto muito importante. Nós falamos aqui com as nossas convidadas, tanto com a professora Irandé Antunes, como também com a Ana Moraes, sobre a questão do acesso à educação, as condições precárias em que as pessoas, não só as pessoas, mas os alunos estão inseridos, às vezes sem carteira, sem cadeira, sem quadro, sem professor, sem água potável, sem nada. Às vezes a céu aberto, Então, é muito difícil, de fato, lidar com essas situações e principalmente para o aluno assimilar o aprendizado, o conhecimento nessas condições tão difíceis, não é, professora Irandé? Veja, eu estou sentindo necessidade de fazer assim certas sínteses, até pensando isso mesmo, pensando no público e pensando que os conceitos que nós trouxemos à tona aqui são, de certa forma, conceitos novos, pelo menos para um grande público. Eu sintetizaria assim, o analfabetismo funcional como sendo aquele estado de alguém que é alfabetizado, mas não tem a leitura como uma atividade corriqueira. Entende? É alfabetizado, mas pouco lê, ou quase nunca lê. Inclusive, por incrível que pareça, pode existir, ou podem existir professores assim, entendeu? Que pouco leem, ou quase nunca leem. Quase nunca leem. Ou leem o imprescindível. Entende? Então, o analfabeto funcional, ele não tem a leitura, ele é alfabetizado, mas ele não tem a leitura como uma atividade corriqueira, ou ele não é capaz de entender textos mais longos ou mais complexos. Entende? Uhum. E, por outro lado, não tem capacidade para também não escreve corriqueiramente ou com frequência e tem dificuldade de se expressar por escrito. Isso seria uma síntese do que é o analfabeto funcional. Existem muitos, entende? E também depende um pouco das solicitações sociais. Claro, se eu vivo num lugar, entende? E aí, onde pouco se escreve, onde há pouca necessidade de se escrever, ou onde a informação é passada mais oralmente do que por escrito, eu também não vou ter muita necessidade de estar lendo e escrevendo. Isso por um lado. Eu acho que um outro conceito que poderia ser assim, sintetizado, para que o público entenda bem, é esse conceito de letramento, entende? Então, que é um conceito novo também. Então, o conceito de alfabetização é o processo de apreensão da codificação do que está escrito. Como eu disse, reconhecer as letras, juntar as sílabas, até ler, por exemplo, como está escrito ali, assunto do dia. Tá? O letramento é um processo bem mais amplo, bem, de certa forma, sistemático, e que pode durar a vida toda. Você, eu,
Ana, estamos permanentemente num processo de letramento. Letramento, quer dizer, esse sufixo aí já supõe ação. A ação de letrar ou de ser letrado. Ou seja, me pôr num processo permanente de contato com a língua escrita, com a informação escrita. Mas isso pode acontecer com uma criança de 2, 3 anos em casa, entende? Na hora que a mãe ou o pai estão lendo para a criança, ela está passando por um processo de letramento. Ela está ouvindo a língua escrita, entende? Ela está ouvindo um texto lido e ela folheia revistas, o ideal seria livros, entende? Para ela ter noção, por um livro tem um autor, tem ilustração, tem um sumário, tem a capa, tem a contracapa, quer dizer, são conceitos e objetos ligados a esse mundo da escrita, entende? Que muitas vezes a criança ignora completamente e é possível até que haja professores que precisam ou poderiam estar num processo de letramento muito mais, como é que eu diria, muito mais forte, muito mais decisivo, não é? Então, é um conceito é um conceito novo e que não é apreendido, digamos assim, pela grande massa da população. Sim. Não é? Temos aqui a participação via WhatsApp, não é? Da Eli Claudino. Bom dia. E o método Paulo Freire continua atualizado ou precisaria de uma adaptação aos dias de hoje? Está aqui a Eli Claudino. Vou pedir para a professora Ana Moraes, né, doutora em educação, poder responder essa pergunta da Eli Claudino. O objetivo do método Paulo Freire, como é do conhecimento de todos, é a questão da alfabetização dentro dos contextos. Isso. Né? Sempre foi. A grande discussão era alfabetizar com palavras dentro do contexto, já visando a questão da construção de sentidos. E já supunha o conceito de letramento, embora esse conceito, palavra não, a palavra é nova. É nova, não estava inserido nesse contexto. A ideia, né? A ideia. Já era o início de uma ideia. Então, o que se faz hoje é essa concepção mais ampla de letramento que a professora Inandé acabou de definir muito bem para a gente. Agora, ela colocou um fato importante, que desde criança, a criança se submete a condições de letramento desde a própria... Claro. Em casa, com os pais, com a família. Mas a gente sabe que hoje, especialmente na escola pública, nem todas as crianças têm esse acesso, que é o nosso grande problema. É verdade. Porque ela não fica, ela em casa, ela não tem o acesso a essas práticas de letramento. Então, nesse sentido, é o papel da escola de inserir a criança nesse mundo letrado. Como é que a gente orienta o trabalho dentro do programa? Que no início, quando ela está se apropriando do processo da escrita, todo o trabalho seja feito nessa linha do letramento. Isso. Dos livros, das histórias, dos sumários, da leitura, das ilustrações, porque a criança que se apropria do código alfabético, nosso sistema de escrita, através dessas práticas de leitura e de escrita, há uma tendência de que ela vai se alfabetizando, compreendendo aquilo que ela está codificando e decodificando. Então, nesse sentido, o papel da escola aumenta ainda mais, porque cabe a ela esse trabalho dessa alfabetização com o letramento. Eu alfabetizo, mas eu não só ensino o código estático, a relação letra-som, essa consciência fonológica entre o que eu falo e o que eu escrevo, mas também os sentidos que estão naquilo que eu falo e naquilo que eu escrevo. Então, isso desde o início, desde a alfabetização. Porque se a criança for alfabetizada nessa perspectiva, certamente ela será um leitor fluente e um produtor de texto proficiente, porque a escola deu todo o embasamento para que ela caminhasse. Então, dificilmente, quando ela vai num processo, nos ciclos anos iniciais, nesse processo de alfabetização, a tendência é que ela cresça nesse letramento, porque ela própria vai buscando, aos poucos, a leitura, a compreensão. Exige um período que o professor precisa fazer essa formação do leitor, essa formação do escritor. Chega um momento que ela tem a autonomia de sozinha buscar seus livros, as escritas. E como é que a gente trabalha isso dentro do programa?
além de toda uma orientação para a prática pedagógica voltada para o letramento, existe todo um investimento na formação do leitor. Cada sala de aula tem um cantinho da leitura, cada criança precisa ler por mês, no mínimo, 4 livros paradidáticos. Esses livros são discutidos, trabalhados, incentivados a leitura o tempo inteiro, sempre nessa linha da construção dos sentidos, para que elas percebam que precisam entender o que está escrito. Professor Inandé. Não, toda a prática da escola, nessa direção que ela está falando, tem uma orientação, entende? Quer dizer, é desenvolver essa competência de leitura. A leitura não passa a ser uma coisa esporádica, nem a escrita é uma coisa esporádica. Entende? Se você vir a grande preocupação do povo, da maioria, inclusive da maioria dos pais, é se a escola está ensinando gramática, que é o que toda criança sabe. A criança que está falando, ela está falando português e ela está falando de um modo inteligível, então ela já sabe a gramática da língua. Entende? O que ela precisa ampliar, inclusive, é esse vocabulário, as formas de dizer adequadas à situação. Então, a leitura e a escrita, e pouco a pouco essa oralidade formal, tem que ser o centro, a preocupação maior. Entende? E não, como eu disse há pouco, alguma coisa esporádica, eventual. Se der tempo, a gente lê. Não, leitura tem que ser uma coisa uma prática, né, cotidiana, não é? Exatamente, do cotidiano, todo dia, mesmo antes de a criança ser alfabetizada. Entende? Alguém lê para ela, entende? O pai, a mãe, o tio, a avó, o professor, entende? A rodinha de leitura todos os dias. Entende? Porque as coisas não nascem assim por espontaneidade. Quer dizer, se você aprendeu a gostar de ler, você teve uma experiência em que esse gosto pela leitura pode ter sido descoberto. E uma coisa interessante, logo na infância, é importante que os pais comecem a incentivar essa questão da prática da leitura e do entendimento do que se ouve ou lê, porque há uma outra questão importante, que é a questão da linguagem não verbal. Os livros paradidáticos vêm com desenhos e naquelas ações dos desenhos, dos personagens dos desenhos, a criança começa a entender o significado do que o pai está lendo através das figuras, da linguagem não verbal. Temos aqui algumas participações também. O Eros Alves participando aqui conosco, ele diz que é de Cavaleiro, Jaboatão dos Guararapes, e ele diz: a minha pergunta vai para a representante do governo. Quais ou qual as medidas cabíveis para que o governo do estado tome para banir ou amenizar o analfabetismo de forma satisfatória, tendo em vista que em pleno século XXI esse é um problema notório, principalmente nos interiores do estado. A minha pergunta refere-se principalmente aos interiores do estado, já que esse problema é mais visível por lá. Está aqui a participação do Eros Alves. Exatamente. Então, respondendo à pergunta de Eros, nome, Eros. A iniciativa da criação do programa Alfabetizar com Sucesso veio justamente com esse objetivo, de orientar uma prática prática docente voltada para o letramento, não só na rede estadual, como eu falei anteriormente, nós hoje temos 143 municípios parceiros, especialmente os municípios do interior, do sertão, que nos acompanham nessa luta para desenvolver esse trabalho, não só para a aquisição do sistema da escrita nos anos iniciais, mas também para a construção do conhecimento. Então, o governo do estado, embora ele tenha municipalizado os anos iniciais, existem equipes específicas na Secretaria de Educação e nas 17 regionais de ensino em todo o estado, que cuidam especificamente da alfabetização da rede municipal no interior. No interior, não é? São 143 municípios parceiros e cada regional, nós temos 17, existe uma equipe composta de 7 pessoas que lidam diretamente com as equipes municipais nesse trabalho constante, nessa prática efetiva da leitura, da escrita, da compreensão, da construção do sentido, do letramento em sala de aula. Então, hoje essas equipes existem praticamente para atender as redes municipais. Como eu já falei anteriormente, o nosso quantitativo da rede estadual hoje é mínimo. Nós temos 200 mil alunos, temos 10 mil do estado, 190 da rede municipal. Então, essa iniciativa, através do regime de parceria,
que é instituído entre o governo do Estado e os prefeitos. Há um termo de adesão, onde eles fazem adesão ao programa, e tem essa ação contínua. Então, a cada dia, essa equipe se amplia para atender aos municípios que precisam dessa orientação também. Esse tem sido um trabalho constante com os municípios. Chegou uma outra participação aqui, aliás, chegaram outras participações, é o caso da Juliane Maria, lá de Casa Amarela, participando conosco. O nosso país, ela diz, é rico e não investe em educação. Países menores têm melhores condições para a educação. Na sala de aula, há apenas um professor para lidar com mais de 20 alunos. A tendência é diminuir os professores nas escolas. Entretanto, há escolas preocupadas em colocar matérias e não colocar os estudantes para raciocinar. Está aqui a participação da Juliane Maria, né? A Conceição Melo, lá de Boa Viagem, ligou para a gente e a produção anotou a participação dela aqui. A Conceição diz o seguinte, como as famílias sem trabalho e sem renda podem educar seus filhos que não têm acesso ao material didático de maneira geral. E que sofrem por não suprir suas carências básicas. Está aqui a participação da Conceição Melo, que é um outro problema aqui seríssimo, a questão social, uma questão social. E eu queria que vocês pudessem comentar essas duas participações, tanto a da Juliane Maria, que nós já lemos, e da Conceição Melo também. Pode ficar à vontade. A primeira foi sobre a questão de investimento, né, na educação, um professor para lidar com mais de 20 alunos e qual seria a tendência daqui para frente e a preocupação de colocar matérias e não colocar os estudantes para raciocinar. Claro, aí são duas questões, né? A primeira questão é de as salas superlotadas, não é? Quer dizer, essa daí ainda está boa, que é um professor para 20 alunos. Só que há situações que 40 alunos... Não, 40, enfim. 50, isso, 60. Isso. Agora, e aí, nesse caso, a única possibilidade é isso mesmo. É partir para a gramática, porque o sujeito ele é determinado ou indeterminado com 50 alunos numa sala, 70. Tem coisas da gramática que são fixas, que você pode dizer pelo microfone, entende? São coisas praticamente imutáveis, etc, etc. De fato, é uma coisa imperiosa, a necessidade, se o trabalho escolar é um trabalho de interação, esse professor, para interagir, tem que ter um número reduzido de pessoas com que ele possa interagir. Não é? Nessa linha do letramento, da leitura, da escrita. Como é que se pode ensinar a 40, 50 pessoas a escrever ao mesmo tempo? Não é por acaso que nesses cursos de matéria isolada são 10, 12, 15, né? Entendeu? Exatamente. Fica mais fácil trabalhar com esses alunos. Não, né? É possível. É possível porque trabalhar. Do outro jeito é impossível. É impossível. Então, daí porque a saída para... Isso causa a segunda... O problema da segunda questão. Sim, exatamente. Sim. Ou seja, na impossibilidade de fazer a leitura e a escrita, entende? Aí o que resta é o ensino conteudístico das matérias, como a pessoa aí falou, porque o conteúdo é como eu disse, com 20 pessoas ou com 50. Então, são problemas, às vezes, que fogem ao nosso controle do né? professor e, às vezes, até da escola. Não é? Mas ainda tem um minutinho, não. Não, o tempo foi embora. Pronto. De fato. Mas olha que a explicação foi formidável. Não só essa explicação, mas as outras explicações, tanto da professora Irandé Antunes, como também da Ana Moraes. A Irandé Antunes é professora do Departamento de Letras da Universidade Federal de Pernambuco e autora de livros de orientação pedagógica para professores de língua portuguesa. Se ela falando assim, dá para a gente entender bem, imagina
imagina ela escrevendo os livros dela, não é? Pois é, dá para entender muito bem. Obrigado, professora, pela sua participação aqui no programa. Foi um prazer imenso conhecê-la aqui. E também queremos agradecer a Ana Moraes, que é gestora do Centro dos Anos Iniciais da Secretaria de Educação de Pernambuco, coordenadora também do programa Alfabetizar com Sucesso e mestre em formação do leitor e doutora em educação. Também foi um grande prazer. Muito obrigado pela presença aqui no programa Assunto do Dia. E temos aí o resultado da nossa enquete, onde perguntamos a você se você acredita que o analfabetismo no Brasil vai diminuir. 10% das pessoas que ligaram responderam que sim, que vai diminuir, e 90% responderam que não. Está aí a participação do nosso público, não é? Não estão tão otimistas assim. Bom, é a resposta do nosso público e por isso a gente respeita e considera que a gente precisa pensar em dias melhores. E como fazer isso? É claro, fazendo a melhor escolha com relação aos nossos representantes já seria um bom início, né? Um bom pontapé, né? Para a gente poder tentar mudar alguma coisa. Queremos agradecer a você pela sua audiência, pelo carinho de sempre e lembre-se, debater o conhecimento é de suma importância. Um abração para você e um ótimo dia. Até amanhã, se Deus quiser.